Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos lá, inciso 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir. O tribunal do júri, o servir como jurado, é uma obrigação imposta ao cidadão. Então, todos devem cooperar com a administração da justiça, assim como todos têm que cooperar com o processo democrático. Por isso que a pessoa, querendo ou não, ela será convocada para ser mesária numa eleição, ela, querendo ou não, será convocada na condição de jurado. Esta condição de jurado se dá fazendo com que a pessoa seja incluída em uma lista. Muito bem, a pessoa é incluída nessa lista, e aí ela pode recorrer se ela não quiser participar, por algum motivo, porque ela tem que cuidar de um parente que é adoentado, pela atividade profissional dela, que ela tem que estar constantemente no exterior, já tem várias passagens, voos agendados, marcados, e pode trazer grande prejuízo. Enfim, por algum motivo plausível, ela pode pedir para que o seu nome seja excluído, ou então para que o seu nome seja incluído. Porque tem muita gente que não quer participar, mas tem um outro tanto que quer participar. Então, da inclusão ou da exclusão, cabe recurso em sentido estrito. Inclusive, uma curiosidade, o recurso em sentido estrito, ele, para ser interposto, tem um prazo de 5 dias. Tá? Nesse caso aqui, da inclusão ou exclusão da lista de jurados, o prazo já é de 20 dias. Perfeito? Inciso 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. O recurso de apelação, assim como qualquer outro recurso, quando a pessoa interpõe o recurso, tem que ser analisado se estão presentes os pressupostos recursais. Se não estiverem presentes os pressupostos recursais, o juiz denega o recurso de apelação. Se ele denegou o recurso de apelação, cabe qual recurso dessa decisão? Recurso em sentido estrito. Ou que julgar deserto o recurso. Qual é o caso em que o recurso é julgado deserto? Quando não são pagas as custas de porte e remessa para o Tribunal de Justiça. A pessoa não paga essas custas, esse valor que vai para o Estado, então, nesse caso, o que acontece? O recurso é declarado deserto. Foi declarado deserto por decisão judicial, cabe recurso em sentido estrito. Inciso 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Questão prejudicial, como o próprio nome já diz, é aquela questão fora do processo que prejudica o andamento deste processo. Então, por exemplo, crime de furto. Então, temos um processo de furto. Só que na esfera civil está sendo discutida a propriedade. Inclusive, o réu deste processo criminal está dizendo que ele é proprietário da coisa. Ora, se naquele processo civil ficar comprovado que o réu deste processo é o proprietário, você concorda que a decisão daquele é uma questão que prejudica o exame desse aqui? Questão prejudicial. Então, se o juiz ordenar a suspensão desse processo aqui para que seja analisada uma questão prejudicial em outro processo, desta decisão que suspende a marcha processual, cabe recurso em sentido estrito. Inciso 17, que decidir sobre unificação de penas. Unificação de penas é um incidente que se dá em sede de execução penal. Se estamos diante de algo que é de execução penal, não cabe mais recurso em sentido estrito, cabe agravo em execução. Inciso 18, que decidir o incidente de falsidade. Incidente de falsidade se dá quando uma das partes alega que determinado documento não é verdadeiro, é falso. Então, abre-se esse incidente, é feito um laudo, é feita uma perícia sobre o documento. Depois é feito um laudo dizendo se o documento é falso ou verdadeiro e o juiz decide, porque ele não está obrigado a decidir segundo o que o perito diz. E aí ele reconhece a falsidade do documento ou a veracidade do documento. Desta decisão que reconhece a veracidade do documento ou a falsidade do documento, ou seja, que decide um incidente de falsidade, cabe recurso em sentido estrito.
Inciso 19, que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Veja você, é medida de segurança, já transitou em julgado. Bom, se já transitou em julgado e vai decidir sobre medida de segurança, depois do trânsito em julgado, nós estamos em fase de execução. Então, dessa decisão, cabe cabe o recurso de agravo em execução. Por quê? Porque não estamos mais dentro do processo, estamos no processo de execução contra qualquer decisão em sede de execução criminal, cabe somente agravo em execução, artigo 197 da Lei de Execução Penal. Inciso 20, que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Então, já tinha sido imposta uma medida de segurança. Agora foi imposta onde? Na sentença. Então, se vai ser imposta porque houve a transgressão, então nós estamos na fase de execução. Qualquer decisão em fase de execução, cabe agravo em execução, não cabe mais recurso em sentido estrito. Inciso 21, que mantiver ou substituir medida de segurança no caso do artigo 774. Medida de segurança, nós estamos em fase de execução, não cabe mais recurso em sentido estrito. 22, que revogar medida de segurança, a mesma coisa. Estamos diante de uma situação da execução. Inciso 23, que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita revocação. Mesma explicação. Estamos diante de uma situação da execução penal. Cabe agravo em execução. Inciso 24, que converter a multa em detenção ou em prisão simples. Não cabe, para começar, não cabe mais esta medida. A multa, ela não pode mais ser convertida em prisão simples, a não ser que seja multa substitutiva. Mesmo assim, não cabendo, ou se tratando de multa substitutiva, enfim, o juiz converteu a pena de multa em prisão? Não pode. Então, como que eu vou combater isso? Estamos diante da execução penal. Então, se estamos diante de execução penal, não cabe mais recurso em sentido estrito, cabe agravo em execução. Acabamos de analisar os incisos. Falando mais algumas coisinhas, pessoal, antes de vermos como é que deve ser feita, como que deve ser montada a nossa peça. Em primeiro lugar, eu queria que falar antes do seguinte: o nome do seu cliente. Você o chamará não de apelante, tá bom? Você o chamará de recorrente, porque você está ingressando com um recurso em sentido estrito. Então, você o chama de recorrente. A parte contrária, em regra, o Ministério Público é o recorrido. O recurso em sentido estrito, ele, assim como a apelação, ele tem uma petição de interposição e depois ele tem as razões recursais. Recurso de apelação, quantos dias você tinha para apresentá-lo? Você lembra? Isso, 5 dias para interpor. Quantos dias para as razões? Muito bem, 8 dias para as razões recursais. Aqui são 5 dias para a interposição e somente 2 dias para as razões recursais. Perfeito? 5 dias mais 2. São 5 dias, essa é a regra. Tem uma exceção, no caso de inclusão ou exclusão de jurados da lista de jurados. Nesse caso, cabe recurso em sentido estrito, mas no prazo de 20 dias. Não se esqueça que o prazo processual penal, eles não se conta somente os dias úteis, não é igual processo civil. Então, se a pessoa foi intimada numa quinta-feira, sendo sexta-feira e todos os demais dias subsequentes, sendo a sexta-feira dia útil, foi intimada na quinta, começa a contar na sexta. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Terça-feira é o último dia para interposição do recurso. Geralmente, na prova da OAB, ele pede para você apresentar a interposição e as razões recursais. Se ele fizer isso, se o examinador fizer isso, você terá que datar, e ele pedir para datar no último dia, você terá que datar a interposição e as razões recursais no mesmo prazo, depois de 5 dias. Se for dito que o seu cliente já recorreu e você foi intimado somente para a apresentação das razões, então você terá que datar depois de 2 dias. Então, você foi intimado na sexta-feira, então começa a contar você foi intimado na quinta-feira,
primeiro dia útil subsequente sexta. Sexta e sábado, segundo dia é o sábado. Sábado não tem expediente, então primeiro dia útil subsequente, na segunda-feira você apresenta as razões recursais. Perfeito? Última coisa que eu queria falar agora nesse bloco é sobre o juízo de retratação. O recurso em sentido estrito e o agravo em execução, eles têm uma peculiaridade, que é o chamado juízo de retratação. O juízo de retratação está estabelecido no artigo 589 do Código de Processo Penal e você não pode esquecê-lo. Você tem que colocar. Naquela peça de interposição que você apresenta, você coloca ali. Você abre um parágrafo e você vai dizer para que o juiz se retrate da sentença que ele prolatou. E não sendo esse o entendimento, que seja encaminhado ao Tribunal de Justiça. O que é juízo de retratação? O juiz prolatou uma sentença. Você está interpondo um recurso. Talvez o juiz, desde a data que ele prolatou a sentença até hoje, ele mude de ideia. Então você vai pedir o quê? Para que ele se retrate, para que ele mude de ideia e para que ele tome uma outra medida. Isso que é o juízo de retratação. Então você tem que pedir isso. Se você não pedir, você perderá pontos na prova do OAB, pontos valiosos, e isso nós não queremos, tá certo? Outros candidatos vão perder. Você, aluno ponto jus, não vai perder. Você vai colocar o juízo de retratação e, na sequência, nos próximos blocos aí, nós vamos mostrar para você o juízo de retratação e vamos nos aprofundar no estudo do recurso em sentido estrito, tá certo? Mais um intervalo, já já nós voltamos.